Para quem estava no Raízes com a gente, né? É um sim absoluto a minha situação. Qual é a minha situação hoje? Vamos adaptar, vamos fazer adaptações sem dor, gente. Ninguém vai morrer. Não são coisas extremamente necessárias. O que é necessário a gente não corta. Se de repente, se alguém mora de aluguel e tem condição de ir para um aluguel mais barato, vai para um aluguel mais barato. Se alguém tem ali um carro que está consumindo muito, vai para um carro que consome menos. Como o Ivan estava falando, o carro antigo não é um problema eu ter um carro velho ou ter um carro novo. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer. Ah, Alessandra só tem carro novo. Ah, Alessandra só tem carro velho. Eu não estou preocupada com isso. Mas eu não vou ter um carro mais antigo por conta da manutenção. Não é inteligente eu ter um carro mais antigo. A manutenção é muito cara, então eu não vou ter. Mas eu não estou preocupada com as pessoas falando que eu tenho carro velho, que eu tenho carro novo. A questão é, olha para a lista do que está saindo. Olha para a lista do seu gasto. O que você pode diminuir? Quando você olhar para os itens, você se pergunta se esse item ele realmente é necessário. Esse item, ele é necessário? Eu preciso desse item? Os meus filhos precisam desse item? Ou eu desejo esse item? Ou os meus filhos desejam esse item? E a pergunta é, eu posso? É um desejo, eu posso? Outra coisa, você já embutir na mentalidade do seu filho. Essa inteligência emocional é essencial para o futuro dele. Ele não tem que ter uma roupa de marca porque o amiguinho tem. Ele não tem que ter determinado brinquedo só porque o amiguinho tem. Isso é coisa que a gente consegue trabalhar com a criança. Se a criança cresce dessa forma, ela vai ter problemas ao crescer. Ela vai ter dificuldade com a administração financeira. Ela vai comprar na emoção. E aí o menino, o homem, o marido, eu tenho aquele carro porque o fulano tem. Eu não posso ter um carro inferior. Né? Aquele relógio, porque o fulano tem o relógio. Gente, como assim? Se eu tenho dinheiro para isso, eu vou ter o que eu quiser, mas porque satisfaz a mim, não porque eu estou preocupado com as pessoas. Acabei de lembrar aqui uma situação. Algum tempo atrás, eu tive uma infância bastante humilde, né? Pobre não, porque pobre é quem não produz. Então, pobre não, mas eu tive uma infância bastante humilde. E aí, na minha infância, eu já comecei ali a ter uma série de construções de inteligência financeira. Na minha própria infância. Para vocês terem ideia, em dado momento, eu fiquei sozinha em casa. A minha irmã se casou, os meus irmãos trabalhavam e a minha mãe trabalhava. Então, eu ficava sozinha em casa. Então, um dos cuidados da minha mãe era, por exemplo, me dar o dinheiro para que eu comprasse pão todos os dias. Na época era o padeiro que passava lá com a cestinha lá. Esqueci o nome lá do senhor. Mas ele passava lá com a cestinha todos os dias vendendo pão. E aí minha mãe me dava o dinheiro de segunda a sexta de comprar o pão, porque final de semana ela estava em casa. Eu não tinha que providenciar meu café quando ela estava em casa. E aí tô chutando o valor, tá? Ela me dava lá R$1 para eu comprar o pão do dia. Então eram 5 dias, ela me dava R$5 para comprar R$1 de pão por dia. Num determinado momento, eu fui numa lojinha e comprei um pacote de biscoito. Esse pacote de biscoito, eu percebi que eu comia ele a semana inteira.
Eu não passava fome, eu não contava o biscoito, tá? Só posso comer 4, só posso comer 5. Não passava fome, eu não contava. Mas aquele biscoito era o suficiente para eu tomar café todos os dias. E sabe quanto que era aquele pacote de biscoito? Era 2. Eu comprava o pacote de biscoito, dava para a semana inteira e me sobrava 3. E aí eu passei a comprar o pacote de biscoito. E aí eu nem falava para minha mãe. Minha mãe toda semana me dava uns 5 para comprar o pão. E eu comprava o pacote de biscoito e eu comia o pacote de biscoito a semana toda. E o que eu fazia com os 3? Eu guardava. Eu não tinha custo. Eu não precisava, eu não pagava passagem, eu não tinha custo. Eu ia de casa para a escola, para a explicadora, né? Eu era uma criança, eu era muito nova. E eu ficava com dinheiro, eu ficava com os 3. E aí eu fui botando ali na caixinha. Eu sempre tive caixinha, tá, gente? Eu sou rainha das caixinhas, é porque eu não tenho aqui. Mas essa é uma técnica muito poderosa em um dos meus treinamentos na área de finanças. Mas não dá tempo de falar sobre isso. Então, gente, eu comprava um pacote de biscoito e 3 eu guardava. Botava lá na minha caixinha. Teve um final de semana que a minha mãe, eu não lembro por que motivo, minha mãe não tinha dinheiro da passagem. E aí a minha mãe falou que não tinha dinheiro da passagem, né, do ônibus, do transporte, para ir trabalhar e que ia pedir alguém. E aí eu falei para minha mãe, mãe, eu tenho. Ela, como assim você tem? Eu falei, eu tenho. E aí eu pude servir ali a minha mãe com dinheiro, aquele dinheiro que eu guardava. Aí a partir daí ela descobriu, né? Que ela me dava 5 e eu só gastava 2. Ela descobriu, mas ela continuou me dando. Ainda na minha infância, eu brincava muito, eu fazia muito bolinho de terra. E aí fazia bolinho de terra, enfeitava e confeitava, gente. Eu confeitava com sabão em pó, né? Eu ia lá na lavanderia lá e pegava o sabão em pó e era bonito, que era azulzinho, né? Verdinha. Deixava as minhas receitas mais bonitas. Então ali eu fazia muito bolo confeitado com sabão em pó. E às vezes eu mudava as receitas. Então, como eu ia mudar as receitas, eu tinha lá um joguinho de mantimento, que provavelmente a minha mãe que me deu, ou alguma amiga da minha mãe que me deu de presente. E aí, meu joguinho de mantimento, eu fui no armário da minha mãe e peguei feijão, arroz, açúcar, pó de café. Sempre gostei muito de café. E farinha. Eram 5 potinhos. E aí guardei, e tava lá os meus potinhos, porque eu ia mudar as minhas receitas. Eu ia fazer bolo de café ao invés de bolo de sabão em pó. Ia confeitar com café. E aí, no final de semana, minha mãe trabalhava muito. Essa situação não foi falta de dinheiro, foi trabalho mesmo. Foi falta de tempo. Minha mãe trabalhava muito. Minha mãe recebeu uma visita e não tinha pó de café. O pó de café tinha acabado. E o açúcar também. O açúcar tinha pouquinho. E aí eu falei para minha mãe, eu falei, eu tenho. Eu tenho pó de café e tenho açúcar. Que era o mantimento, né? O meu mantimento que eu tinha pego. E eu não tinha feito a minha receita nova naquela semana. E eu tenho tipo eu comprei, né? Eu tenho tipo eu comprei, né? Então eu falei para minha mãe, eu tenho. E aí, gente, a visita, ela foi recebida com o meu pó de café e com a minha açúcar que eu guardei. Você comprou, Alessandra? Não, não comprei. Eu peguei da minha mãe. Mas ali, na minha infância, eu fui descobrindo a importância de guardar, a importância de poupar. E aquele guardar, aquele poupar, não é com dor, não é eu não tô tomando café e tô guardando café, não é isso. Eu tô guardando o dinheiro do pão e eu tô passando fome. Gente, não é isso. É com leveza. Quando a gente entende o princípio, as coisas ficam leves. Então, assim, eu guardei uma coisa que nem era minha, né? Eu guardei que era da minha mãe, mas estava em casa, era tudo de casa.
Então, ali, ainda na infância, eu fui aprendendo ali os conceitos de guardar, de poupar, de não comprar desnecessariamente. Eu não precisava daquele pão todos os dias, eu gostava de biscoito, estava tudo certo. Não tinha que comprar pão todos os dias. E ali aconteciam outras coisas também que eu cresci com essa mentalidade. Vou te dar um exemplo. Dezembro, né, Natal. Eu via o desespero dos pais das minhas amigas quando chegava o Natal. Tem que comprar presente, tem que comprar roupa nova. Ano novo e Natal se passa com roupa nova. E aí, se não tiver roupa nova, você é pobrezinho, tadinho de você, pobrezinho. Não tem roupa nova no Natal, não tem roupa nova no final do ano. Gente, como assim? Cultura, emoção. Papai Noel nem existe, gente. Papai Noel não vai ver a gente de roupa nova, nem existe Papai Noel. Sabe? E aí eu vi ali os pais das minhas amiguinhas num desespero total no final do ano. Porque vinha também escola, lista de material, vinha uniforme, vinha tudo aquilo ali de uma vez. Então era um desespero. Eu via o pai das minhas amiguinhas ficando grosseiros nesse período por estarem muito preocupados com o dinheiro que não ia dar. Mas por que o dinheiro não ia dar? Porque vai comprar roupa nova para o Natal e Ano Novo. Porque vai comprar presente para o Papai Noel dar. Sem poder. E aí, vendo aquilo ali, eu falava na minha infância, não, gente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E aí a minha mãe, quando ela vinha trazer um vestidinho novo para mim no Natal, era aquela coisa, eu sei que é chato, né, gente? A mãe vem toda animada, tipo, a minha mãe vinha toda animada porque o Papai Noel ia me dar presente. Só que eu sabia que o Papai Noel não existia. Mas eu não queria contar para ela, porque ela ficava tão empolgada com aquilo ali. Como que eu vou contar para mãe? Eu não acredito no Papai Noel. Eu sei quem é o Papai Noel, mãe. Não adianta me enganar, porque eu sei quem é o Papai Noel. Então, assim, eu não falava isso para ela, mas, sabe, não fazia sentido para mim. Então, eu cresci como alguém que, se eu preciso de roupa nova no final do ano, eu compro. Mas eu não compro porque é fim de ano, eu não compro porque é Natal, não compro porque é Ano Novo, eu não tenho que passar essas datas com roupa nova. Eu vou passar se eu quiser, eu vou passar se fizer sentido para mim, não porque as pessoas dizem, não porque as pessoas falam. Gente, o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam são muito influenciadas por um sistema demoníaco. Todo esse sistema é um sistema demoníaco para que a gente afunde cada vez mais nas emoções e tem problema financeiro, tem problema de relacionamento, porque a família fica uma confusão, o relacionamento fica uma confusão. É todo um sistema demoníaco. Eu não estou aqui demonizando marketing, eu estudo marketing, é uma das vertentes que eu estudo, então não estou demonizando isso. Eu não estou demonizando os produtos e os serviços que facilitam as nossas vidas, não é isso. O que eu estou dizendo é, precisa ter o consumo com inteligência emocional. Mais do que inteligência financeira, inteligência emocional. Se eu não domino as minhas emoções, se eu vou por qualquer vento, hoje essa casa aqui me faz muito feliz, amanhã essa casa não presta. Porque a moda é apartamento. Porque a moda é uma casa maior. Porque a moda é uma casa menor. Porque a moda é um móvel preto. A moda é um móvel branco. Hoje eu tenho que comer essa marca. E amanhã essa marca nem existe mais. Eu tenho que comer a outra marca. Então, não permitam essa mega influência na nossa mente, nas nossas emoções. Não permita que isso te leve para o vermelho. Porque se você fizer as contas direitinho, se você colocar racionalidade em tudo isso,
você vai ver que a economia vai ser enorme. A economia vai ser muito grande. Faz isso quando acabar a live, faz isso no final do mês, faz isso nos próximos dias e manda mensagem para gente, diz para gente o que foi o resultado. Foi R$50 em um, R$100 em outro, R$500 em outro. Você vai ver o quanto isso dá resultado quando você fecha ou você diminui as saídas somente olhando para as questões emocionais e para a influência da sociedade. Somente isso. Não estou dizendo para você passar fome, não estou dizendo para você morar embaixo da ponte, não estou dizendo para você passar necessidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você tirar só o que você está fazendo, comprando, adquirindo por emoção e pelo que a sociedade te impõe, você vai ver o quanto o seu orçamento vai baixar. Fala aí, Ivan. O equilíbrio é tudo, gente. Tudo. Tá? Seja ele na área financeira, seja ele no meu casamento, seja ele no meu trabalho. O equilíbrio é a base de tudo em nossas vidas. Entenda, nós somos seres indivisíveis. O que somos numa determinada área, esse mesmo comportamento ele vai se replicar em todas as outras áreas. Então vamos lá. Estamos falando do deserto financeiro. Esse desequilíbrio financeiro que eu tenho, essa emoção que eu não controlo, que me faz comprar demais, ir no mercado e gastar demais, que me faz não cancelar uma TV a cabo quando eu já não tenho mais condição de pagar, quando me faz não desligar o ar-condicionado quando eu já devia ter desligado. Essa mesma emoção que me controla nessa área é a mesma emoção que vai fazer com que eu tenha comportamentos equivocados diante do meu esposo e vai atrapalhar minha restauração de casamento. Essa mesma emoção, ela vai me atrapalhar no meu trabalho, onde eu preciso ter um comportamento que eu posso ser promovida, ou que eu posso ser demitida, ou que eu possa não arrumar um emprego, por exemplo. Essa emoção que me atrapalha nas minhas finanças é a mesma emoção que vai me atrapalhar em todas as outras áreas da minha vida. O meu comportamento compulsivo no comprar é o mesmo comportamento compulsivo no comer, é o mesmo comportamento compulsivo no reagir a uma ação do meu esposo que eu não gostei, é o mesmo comportamento compulsivo que vai me fazer reagir contra o meu chefe no meu trabalho quando eu for confrontado a algo que atinge a minha emoção. Equilíbrio é a base de tudo. Por isso que o primeiro grande ensinamento dessa live de hoje foi o equilíbrio de troca. Porque o equilíbrio de troca, ele equilibra todas as outras ações. Por exemplo, a Alessandra falou aqui, né? O equilíbrio é o dar e o receber, é suprir a necessidade de um e ter a minha necessidade suprida. Dentro de um casamento, dentro de uma relação a dois, esse mesmo equilíbrio precisa ser aplicado. Ou seja, um casamento ele cresce, ele evolui quando o marido supre as necessidades da esposa e a esposa supre as necessidades do marido. Né? A gente gosta muito de usar uma metáfora, né, que o pastor Cláudio Duarte usa nos ensinamentos dele, que é na questão do jogar tênis ou jogar frescobol. Ou seja, quando jogamos frescobol, quer dizer, para quem não é do Rio de Janeiro, e talvez não conheça o termo, frescobol é aquele jogo na praia onde duas pessoas têm duas raquetes, uma bolinha e ficam jogando a bolinha um para o outro na beira da praia. Tá? Então esse que é o frescobol. E o tênis, ele é mundialmente conhecido. Só que existe uma diferença. Ambos são jogos de raquete que duas pessoas jogam e tem uma bolinha. A diferença entre um jogo e outro é que no frescobol ganham os dois.
Ou seja, como que eu ganho numa competição de frescobol? Quanto mais tempo a bolinha fica no ar, sendo devolvida um para o outro, essa dupla é vencedora, é um jogo de dupla. Então, o que consiste isso? Eu jogo a bola de uma forma fácil para que a minha esposa consiga devolver para mim. Então, eu facilito a vida dela, ela facilita a minha vida, e no final nós dois ganhamos o jogo. Isso é o frescobol. O tênis existe uma rede no meio. E qual é a principal característica do tênis? Eu vou jogar a bolinha para que a minha esposa do outro lado não pegue a bolinha. Ou seja, eu vou dificultar a vida dela. Quando ela corre para a direita, eu jogo a bolinha para a esquerda. Quando ela corre para a esquerda, eu jogo a bolinha na direita, eu vou cansando ela. Ou seja, exatamente como muitos casais têm vivido a sua relação. Um dificultando a vida do outro. Um cansando o outro. Dessa forma, não tem equilíbrio de troca. Se não tem equilíbrio de troca, vai dar errado, vai quebrar, vai rachar. Ou seja, o mesmo equilíbrio das finanças é o mesmo equilíbrio do casamento, é o mesmo equilíbrio na minha empresa, no meu trabalho, porque lá no meu trabalho eu vou servir, eu vou me doar, eu vou entregar o meu conhecimento em favor de uma empresa. Essa empresa vai me dar o que ela tem, sobrando e que nesse momento eu preciso. Dinheiro, o meu salário, um plano de saúde, um vale alimentação, um vale transporte, um fundo de garantia, uma previdência privada. Ou seja, troca, equilíbrio. Quanto mais eu entrego para essa empresa, mais ela me retorna dentro dessas condições. Quanto mais eu estudo e me preparo, quanto mais resultado positivo eu entrego para essa empresa, mais ela me dá em troca. Ou seja, um melhor plano de saúde, uma maior previdência, um melhor salário, mais fundo de garantia. Esse é o equilíbrio de troca.